Como vimos na reportagem, a tecnologia é uma importante aliada para o processo de comunicação nas empresas, mas além desse recurso, há outras formas de comunicação entre chefes, funcionários e colegas de trabalho que precisam ser desenvolvidas pela empresa. Muitas vezes, uma boa conversa pode ser a solução para resolver um problema de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Não é isso, Ricardo? Com toda certeza. Aliás, uma boa conversa, às vezes, é a melhor forma da gente solucionar qualquer tipo de conflito em qualquer lugar, né? E quando o assunto é o ambiente de trabalho, então nem se fala. O que é interessante a gente perceber? Toda empresa, Daniel, ela tem uma cultura. E, naturalmente, se ela contrata profissionais, é porque ela espera que esses profissionais possam o quê? Caminhar, crescer profissionalmente dentro da sua cultura. Mas nem toda empresa tem um programa de comunicação para ajudar esses profissionais a entenderem qual é essa cultura. Então, você tem reuniões periódicas para um bate-papo, para uma avaliação de resultado, que seja uma vez por semana ou a cada 15 dias. Você tem momentos de descontração, às vezes uma vez por mês, uma reunião de levantamento de dados, algumas empresas fazem isso a cada 2 meses. É muito importante, um jornal informativo, seja quais forem as ferramentas de comunicação, uma intranet, o jornal, as reuniões, tudo isso é fundamental para que a empresa possa estar difundindo a sua cultura para os seus colaboradores. Ricardo, essa forma de comunicação, seja em pequenas, seja em grandes empresas, ela melhora, por exemplo, aquele ambiente de fofoca, de intriga? Como é que se pode gerenciar essa situação? Você sabe que essa questão é até interessante, né? Nas empresas que eu tenho passado, o pessoal utiliza muito o que eles chamam de rádio peão. O que é rádio peão? É quando exatamente os funcionários começam a conversar entre si, quando há ausência de um meio oficial. Então, quando a empresa constrói um meio oficial para que as informações possam ser repassadas, essa possível rádio peão, ela diminui, né? Essas fofocas, essas intrigas que muitas vezes criam rachas grandiosos em equipes, elas acabam diminuindo. É uma forma da empresa blindar a sua própria equipe das situações naturais da convivência entre os seres humanos. Então, qual que é a grande dica? Que o departamento de comunicação da empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, ele possa elaborar algum tipo de solução em que a comunicação ela possa ser passada de uma maneira periódica e clara. Algumas empresas, o que nós já mencionamos aqui, o caso da internet, de um jornal informativo ou de reuniões periódicas, quando você tem muitos funcionários, é uma alternativa interessante. Se você tem poucos funcionários, às vezes uma reunião antes de começar o dia a dia de trabalho, coisa de 15 minutos, 20 minutos, a meia hora, ou que seja uma reunião uma vez por semana, já pode ser o suficiente para você alinhar aquilo que precisa ser dito e trocado com os funcionários, já que é pouca gente, e evitar problemas na equipe. Ricardo, comunicação institucional, comunicação interna, cada empresa dá um nome à comunicação, mas o que você acha dessa nova ferramenta de comunicação usada pelas empresas, a comunicação interativa, onde os funcionários também podem opinar? Eu acredito que é a tendência do mundo moderno. O que a gente precisa entender? Muitas vezes o empregador ele contrata consultores e paga muito caro para isso, para dizer a mesma coisa que o funcionário dele já podia ter dito. Então, quando o próprio empregador ele tem essa visão empresário, ele sabe que ele pode aprender com quem faz as coisas acontecerem, que são seus colaboradores. Então, criando essa comunicação interativa, abrindo espaço, e mais do que abrir espaço, fazer isso de uma maneira saudável, para que o seu funcionário se sinta à vontade de opinar. Porque muitas vezes o empresário fala assim, olha, eu criei o espaço, eu tive as reuniões, tive as caixinhas de sugestões, mas na realidade esse é um espaço disfarçado, porque o funcionário tem receio de colocar a opinião dele e ser punido, de repente, por alguma coisa que ele venha falar. Então, a forma como você vai criar esse espaço para que a comunicação seja interativa tem que ser verdadeira. O funcionário, inclusive, ele deve ser estimulado e até premiado quando ele traz sugestões que agregam valor à equipe e à empresa. Aí sim você cria uma cultura de comunicação contínua e deixa as pessoas à vontade para estar fazendo isso. Ricardo, uma das ferramentas mais usadas hoje é a intranet. O que deve constar neste veículo de comunicação? E deve existir uma obrigatoriedade de leitura daqueles funcionários? Olha, cada caso é um caso, sabe, Daniel? Porque dependendo, de novo, da área de atuação da empresa, da própria cultura da empresa, há alguns funcionários que precisam sim ter um contato constante com a intranet e lerem todos os dias o que está sendo atualizado na intranet. Em outros casos, não. O que é interessante é que a empresa possa definir nesse plano de comunicação qual é o papel da intranet. Quer dizer, a intranet é aquela internet interna, né, que os funcionários têm acesso. Imagina só uma empresa em que você tem vários setores, departamentos, e que, de repente, 1, 2, 3, 4 andares. Quando você tem um ponto central, que as informações são colocadas e atualizadas periodicamente, todo mundo pode ir na intranet e saber o que está acontecendo. Isso agiliza muito. Agora, o que é importante deixar claro é que esse e-mail, em momento algum, assim como o próprio e-mail, deve substituir os contatos pessoais. Porque tem empresa que, de repente, eu estou do seu lado e eu, para conversar com você, te mando um e-mail.
Então a gente começa a deixar um contato frio, quando na realidade o forte das relações humanas são as relações humanas. É importante a gente entender que os instrumentos, a tecnologia é um meio e não um fim em si mesmo. Ok, Ricardo, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Emprego e Renda. Nós temos o telefone e o site do Instituto Ricardo Melo para divulgar, né? É verdade. O nosso site é o institutoricardomelo.com.br. Inclusive tem vários artigos a respeito desse assunto que a gente tratou. E o nosso telefone é o 3226-8010. Pois é, como o Ricardo disse, essa e outras informações sobre carreira profissional você encontra no site www.institutoricardomelo.com.br.